O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ele se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Cedemir, diáconos, os coroinhas, irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, sobretudo o Evangelho, é muito interessante. Traz duas situações. Nós ouvimos, prestamos atenção e num primeiro momento, o Evangelho de Lucas nos fala que Jesus, ele estava indo à casa de Simão. Jesus estava indo visitar Simão. E quem estava lá? Quem? Alguém tem sogra? Quem tem sogra aqui? Levanta a mão. Você ama a sua sogra? Achei meio fraco o negócio aqui. Alguém está com a sogra do lado? Tá? Ela deu até uma risadinha para ele, ó, deu um abraço nele, ó, meu genro querido, ela falou, viu? Provavelmente era isso que a sogra de Pedro falava para Pedro: esse é o genro que eu pedi para Deus, esse é o genro. Porque vejam, Jesus vai à casa de Simão e Pedro está preocupado com a sua sogra. Que loucura! Pedro está preocupado com a sogra. Você com certeza também se preocupa com a sua sogra. Compra o que ela gosta, faz um churrasquinho, liga para ela, pergunta como ela está. Não é assim? É nada. Eu sei que é. Mas o que eu queria chamar a atenção é que Jesus vai à casa de Simão porque ela está doente. E ao lermos esse evangelho, nós corremos um risco, sabe qual? De ficarmos presos apenas
naquilo que Jesus fez na vida da sogra de Pedro, de ficarmos presos apenas na cura que Jesus realizou na sogra de Pedro. É importante, sim. Jesus realizava milagres, sim. Jesus já realizou uma cura, um milagre na sua vida? Com certeza já. E como queremos ser curados? Como queremos ser restaurados? Estamos aqui nesses dias no cerco de Jericó também para isso, para recebermos uma graça. Quem quer receber uma graça nesses dias, levanta a mão, deixa eu ver. Todos, eu também. Padre Sedemir, todos os diáconos, coroinhas, todos temos. Mas talvez a parte mais interessante desse evangelho seja a segunda parte, quando nos diz, porque daí o evangelista, ele muda completamente de assunto. Ele fala da cura da sogra de Pedro, pediram a Jesus em favor dela, e inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e aí imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Tá bom, mas aí o evangelista muda de tom. Ele fala o quê? Ele diz que Jesus coloca as mãos em cada um, os curava, mas que de muitos saíam espíritos maus, que aqui chama de demônios. E olha só que interessante, nós já ouvíamos isso também no evangelho essa semana, ontem, que o próprio demônio reconhece que Jesus é o Senhor. Ele diz: tu és o Filho de Deus. E talvez aqui esteja a parte mais interessante da palavra dessa noite. O próprio demônio conhece Jesus. Agora, veja o que vem depois. Ele diz assim: tu és o Filho de Deus. E aí ele começa a reclamar da presença de Jesus. Ou seja, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, só que se sente atormentado, incomodado com a presença de Jesus. Reconhece que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, mas se sente incomodado na presença de Jesus. O que eu quero falar para vocês? Talvez tantas vezes nós também tenhamos nos incomodado por causa da presença de Jesus. Talvez também quantas vezes nós, a nossa vida, nos afastamos porque nos incomodamos com aquilo que Jesus nos pede. Porque nos incomodamos e às vezes achamos que é demais aquilo que Jesus nos orienta. Talvez também tantas vezes eu e você tenhamos nos afastado, esfriado a nossa vivência na presença de Deus, porque achamos, quem sabe, que é demais. E não vamos arranjando tempo para Deus, às vezes ir aos domingos, tirar um tempo para ir à missa, tirar um tempo durante a semana para fazer a minha oração, para me colocar em oração, tirar um tempo para todas as noites rezar com a minha família, seja demais, e isso nos incomoda, às vezes, até, talvez, na família, o esposo ou a esposa tenta, vamos rezar, o outro já diz, ai, hoje não, estou cansado, sai para lá, que coisa chata, e vamos nos incomodando, até professamos, até dizemos que Jesus é o Senhor, mas às vezes não temos coragem de assumi-lo como Senhor da nossa vida, e aí nos incomodamos, e aí nos afastamos. E o principal hoje da liturgia, como Paulo, que faz um elogio à comunidade de Colosso, e essa semana Paulo está elogiando as comunidades, porque elogiava a comunidade da Tessalônica também, por estarem vivendo a fé
assumindo a fé, perseverando. Paulo manifesta a sua preocupação com a comunidade, sim, tanto que Paulo elogia e hoje saúda essa comunidade. Onde está? Aqui, saúda a comunidade já no início, dizendo para eles: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E aí Paulo continua: damos graças a Deus pelo que temos ouvido, escutado acerca da vossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo percebe que a comunidade tem assumido de fato Jesus como Senhor da sua vida, tem vivido de acordo com aquilo que o Senhor nos pede. E às vezes nós vivemos nos incomodando. A presença de alguém que reza às vezes nos incomoda. A presença de alguém que testemunha, que é fiel, às vezes nos incomoda. Às vezes alguém vem e fala: vamos lá participar do cerco de Jericó, lá no Padre Sedemir, está bombando, arrebentando, vê lá na internet, olha só, dá uma espiadinha, vamos lá rezar uma noite. E ele já diz: lá vem ele de novo com essa chatice. E nós vamos nos incomodando. Mas no entanto nós queremos o quê? Aquilo que a sogra de Pedro desejava: ser curada. Gostaria de partilhar algo com vocês que tenho partilhado nesses últimos dias. Faz 2 semanas eu participei do retiro dos padres. O Padre Sedemir fez a primeira turma em julho, e eu fiz agora no Morro das Pedras, e algo me chamou a atenção. Quem pregou o nosso retiro foi Dom José Antônio Peruso, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba. E posso dizer para vocês que nesse tempo de padre, de retiros que eu fiz como padre, e até de outras experiências, eu nunca vi ninguém com tanto amor, com tanta propriedade para falar da palavra de Deus. Ele é biblista, exegeta, tudo, mas é um homem que exala amor à palavra, que nos cura. E algo em todas as pregações dele me chamou a atenção. Em cada leitura que ele fazia do texto bíblico, e depois ele ia fazer a reflexão, Dom Peruso, eu partilhava isso ontem à noite lá na missa, em Azambuja. Dom Peruso pegava a Bíblia, abria a Bíblia, terminava de ler o texto bíblico e ele abraçava a Bíblia, e ali ele começava a falar da palavra, mas com uma sabedoria, com uma propriedade, com uma autoridade, de que só quem ama de fato a palavra é capaz de fazer. E aquilo me intrigou, e em todas as pregações, todos os dias, ele lia o texto e ele abraçava a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos no mês de setembro, que é o mês da palavra de Deus. E no final do retiro eu pensava: por que é palavra? Não é apenas um conjunto de livros, é a palavra do Senhor. E aquele gesto me chamou a atenção, porque de abraçar a palavra, quem abraça a palavra, abraça o próprio Deus. E eu me questionava: Padre Eduardo, faz quanto tempo que eu não abraço a palavra de Deus? Faz quanto tempo que eu não dou atenção à palavra de Deus, que eu não trago ela em meu peito? Porque Deus, Ele vem me abraçar todos os dias, mas às vezes eu tenho a reação dos espíritos impuros, de não querer o abraço de Deus. E eu me questionava: quanto tempo que eu não abraço a Deus? E aí eu me lembrava, antigamente, quando eu era menor e morava aqui em Campinas, Padre Sedemir conheceu bem, sabia onde é que eu morava. Ali na minha casa tinha um corredorzinho que dava acesso para os quartos, e no meio do corredor tinha um móvel,
aqui, e naquele móvel baixo assim, tinha uma Bíblia daquelas grandes, sabe, bonita, com as páginas ilustradas, letras grandes, em dourado, assim, na borda em dourado, e aquela capa dura, que tinha Jesus em 3D na capa, que quando você passava ele olhava você, e quando você voltava ele te olhava novamente, dava até medo. E aquela Bíblia ficou anos naquele móvel, anos, e nós passávamos e repassávamos, vinha ano e volta ano, e nós nem nos dávamos conta que a palavra de Deus estava ali. E aquela palavra, desde o dia que foi aberta, ela permaneceu na mesma página até o dia que ela saiu. E ela só virava de página quando a moça que trabalhava lá em casa ia limpar, às vezes com o espanador, ela dava uma espanada e a página virava com o vento. Senão, ela não funcionava, ela não virava. E daí, me recordando desse fato, eu me lembrei também que, para completar, claro, tinha essa Bíblia bonita que estava ali, e do lado 2 castiçais assim, menores, mais bonitos, com 2 velas vermelhas bonitas, trançadas, do lado da palavra, que nunca foram acesas, nunca. E aí, agora voltando do retiro, eu me lembrava dessa cena e eu me questionava: do que vale uma vela que não se consome, uma vida que não se gasta? Do que vale uma palavra que não é amada, que não é abraçada, que não é lida, que não é degustada, que não é meditada? Do que vale? De nada. De nada. Vale a pena ter? Não, porque não é amuleto de sorte ou de azar, não. É palavra de Deus, essa palavra que acabamos de ouvir. É palavra, e às vezes queremos as curas, mas nos afastamos, não queremos ler a palavra, não queremos abraçá-la, não queremos abraçar o próprio Deus, e ainda achamos ruim, porque a presença de quem lê nos incomoda. Nessa noite, irmãos e irmãs, nós somos convidados a olhar para esse relato do evangelista Lucas, que nos narra hoje este evangelho, e não ficarmos atentos à cura que ele realizou na sogra de Pedro, mas estarmos atentos a quantas vezes talvez que eu também me afastei por não querer a presença, seja na palavra, na Eucaristia, na oração. É preciso acendermos as velas da nossa vida. Até uma vela chora. Olha, pode ser de mim, vai me matar. Até uma vela chora. Olha só. E às vezes é um choro de raiva, às vezes é um choro de tristeza, às vezes é um choro de angústia, às vezes são tantas lágrimas que são derramadas. Mas se você voltar à presença de Deus, se você amar essa palavra, se você abraçar e deixar com que Deus te abrace, suas lágrimas se converterão em lágrimas de esperança. Lágrimas de esperança, lágrimas de vitória. Vou fazer barbárie aqui. Lágrimas de esperança, lágrimas de alegria, lágrimas de vitória, lágrimas de quem realmente ama a Deus. Lágrima de quem se sente restaurado, aí curado, mas por quê? Porque ama a Deus, ama estar na presença de Deus, ama a palavra de Deus. E nesse ano, para terminar, todos os anos a Igreja do Brasil, ela pede para que reflitamos algum livro da Sagrada Escritura, e neste ano é a carta aos Efésios, um livro pequeno, uma carta
5, 6 páginas. E sobretudo nesse mês de setembro, e hoje, nessa noite, eu quero lançar um propósito para você. Essa carta que traz como mensagem principal: despojai-vos do homem velho e revesti-vos do homem novo. E ali traz sua mensagem, o seu conteúdo. Que neste mês, a partir já desta noite ou do dia de amanhã, nós assumíssemos ler essa pequena carta, mas não de uma vez só, mas abraçar essa palavra que você tem na sua casa, que quem sabe faz tanto tempo que está lá guardada. Abraçar, ler, rezar com os versículos desta palavra, da mensagem de Paulo ao povo de Éfeso, mas também a cada um de nós, com esse desejo de nos despojarmos do homem velho, às vezes dos espíritos impuros que nos rodeiam, e assumirmos uma vida nova, um homem novo, uma mulher nova, uma família nova que realmente ame a Deus. E você verá a graça acontecer. E você verá que, como a sogra de Pedro, a febre desaparecerá e você se lançará a serviço, porque foi isso que ela fez. Ao ser curada, não ficou parada, mas colocou-se a servir. E é isso que cada um de nós fizemos quando fizemos essa experiência, quando a presença de Deus não nos incomoda, mas a presença de Deus, ela nos atrai, ela nos preenche, ela nos enche. E nessa noite, o Senhor te atraiu até aqui, o Senhor te trouxe nessa noite, te atraiu para mais uma vez abraçar-te, e você também abraçá-lo, a sua palavra, a sua presença, e a partir deste encontro, o Senhor realizar a graça na sua vida. Amém. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga: meu irmão ou minha irmã. Isso, fale com força, com fé, que assim você não vai convencer ninguém. Leia a palavra de Deus, seu miserável. Abrace a tua palavra, abrace a Deus. Não fuja da presença de Deus, mas permaneça nela. Graças a Deus. Vamos entoar este cântico, ainda rezando com essa palavra. Você pode agora colocar as duas mãos assim sobre o seu peito, como quem abraça e é abraçado. E é Deus te trazendo novamente. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim:
esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer. Quem cuida de você não dorme. Uma mãe, quando tem um filho pequeno, um pai, uma criança recém-nascida, até alguns anos, muitas vezes não dorme, porque ama, porque cuida. Talvez esse seja o recado de fato dessa noite. Deus não dorme, porque Deus cuida. E quem ama, cuida. E nessa noite Deus continua a cuidar da sua vida. Fique de pé. Nós vamos cantar mais uma vez, mas também Deus não dorme, mas nós também não podemos dormir. Precisamos estar vigilantes, atentos àquilo que o Senhor nos fala. Faça o sinal da cruz na testa do teu irmão e diga: Deus não dorme, Deus cuida de você. E cante esse refrão mais uma vez. Que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. As palmas. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Canta, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai
Só vocês, não chore, vocês. Não chore. Quem cuida de você. Levanta. Tem muita gente. Deus mandou te dizer que vai. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, bendito seja.